Olá novamente, pessoal. A gente está de volta aqui com o Espaço Heráclito. No final do primeiro bloco, nessa discussão com o professor Mário César Lugarinho, que é ali professor de Literaturas Africanas da USP, nós fizemos uma questão sobre a questão republicana no Brasil, se apropriando do discurso literário para forjar parâmetros republicanos em uma sociedade que havia vivido por séculos sob a égide do colonialismo monárquico. E eu pergunto, Mário, nessa transição da República Velha, então a gente está falando ali de até o fim da década de 20 no Brasil, e aí com a implementação do Estado Novo, daquilo que viria a ser chamado depois de Era Vargas, ali em 30, com a Revolução de 30, como é que foi a articulação da literatura no Brasil para fomentar esse tipo de nova identidade nacional, porque o Getúlio queria romper com um modelo meramente agroexportador do Brasil, para criar uma nação efetivamente industrializada? E qual foi a influência que o Getúlio recebeu, por exemplo, de modelos europeus, e mais notadamente Portugal, para essa tentativa de construção aqui da identidade nacional brasileira em diálogo com a Europa? Bem, o Estado Novo brasileiro pouco deve ao Estado Novo português. Né? Acho que apenas ficamos com o mesmo nome, já que o Estado Novo português é de 33 e o Estado Novo brasileiro é 37, se não me falha a memória. Isso. Mas, de qualquer maneira, ambos os estados bebem principalmente da Itália. Ou seja, o fascismo mussolínico. Mussolini e o fascismo foram muito mais importantes tanto para o Brasil quanto para Portugal, quanto do que teria sido uma Alemanha nazista. No caso brasileiro, o modelo que vai ser buscado pelo Estado, né, é um modelo que não é tão aperfeiçoado, ou pelo menos, vamos dizer assim, não é um modelo tão fechado, no período Vargas, de relacionamento com a cultura e com a literatura, especificamente, como aconteceu na Itália ou mesmo na Alemanha, mas principalmente no caso de Portugal. O modelo foi um pouco mais brasileiro, ficou um pouco aquém desse projeto, até porque a gente tem que levar em consideração que naquela altura, nos anos 30, havia todo um país ainda por se inventar, né? Havia todo um país por se criar. E quando eu falo isso, é a estrutura do Estado. A estrutura do Estado brasileiro começa praticamente na Era Vargas, do Estado que nós conhecemos hoje. Aí eu faço um parênteses só para me ocorrer aqui uma questão. Mário, não é interessante, o que você poderia dizer sobre a seguinte pergunta que me ocorreu? Não é interessante que os modernistas brasileiros estavam pensando profundamente ali numa noção de identidade nacional, se aproximem, de certa forma, de parâmetros de identidade nacional com movimentos mais conservadores, por exemplo, ao passo que na Europa essas vanguardas, claro que o futurismo italiano vai se aproximar do fascismo, mas ao passo que na Europa muitas vanguardas se aproximaram justamente dos movimentos socialistas. Como é que você pode... O que você pode dizer para nós sobre essa aproximação de modernistas que, por exemplo, o Mário de Andrade, que era alguém progressista, mas que ocupou cargo do Estado e movimentou políticas públicas. Como é que a gente pode falar desse sentido? Bem, aí eu diria para você que praticamente toda a arte moderna tem uma relação muito grande com os estados totalitários, né? Por definição, aquilo que a gente chama de arte moderna, ela é afirmativa, ela não é dialética. A arte moderna, a poesia moderna, a arte moderna, a vanguarda, por definição, não é dialética, né? Ela nega para poder se afirmar, né? E esquecer tudo que veio anteriormente dela, que é o princípio dos estados totalitários, seja do Estado soviético, seja do Estado fascista, do Estado nazista, do Estado getulista, do Estado novo salazarista em Portugal, do Franco, etc. Por quê? É preciso criar uma nova sociedade, é preciso criar um outro mundo, uma outra cultura, uma outra relação de forças que possam gerir uma nação a partir de novos parâmetros. Então, tudo que veio antes é invalidado, né? Assim como acontece com a produção literária, que pretende, de alguma maneira, não ser dialética nesse aspecto.
né? É claro que nós podemos estabelecer uma dialética, hoje, com a distância temporal, entre as vanguardas históricas e a arte anterior, e a produção artística e literária anterior, mas, por definição, naquele instante, elas eram afirmativas nesse caso, né? Ou seja, não tinham nenhum compromisso com o passado. E nesse sentido, você vê então o estabelecimento dentro dessas relações desses produtores de cultura, artistas e escritores, com esses estados. Tá. Não importa se fossem de esquerda ou direita naquela altura. E aí, pode falar. Faz contigo, desculpa, vai. A minha pergunta seria: a gente está aqui desse lado do Atlântico, e para chegar ao seu terreno de especialidade... É exatamente onde eu vou chegar, né? Onde eu queria chegar agora. O caso mais significativo, mais do que acontece em Portugal, mais do que acontece no Brasil, ou mesmo na própria Itália e na Alemanha, e talvez mais próximo, que se consiga fazer algum tipo de paralelo, seja talvez o Estado soviético. Mas o caso português, para mim, o caso português, do Estado Novo Português, é paradigmático nesse sentido. Principalmente porque em 1932, depois de 5 anos de estabelecimento da ditadura militar, de uma ditadura militar, que foi instalada em 1926, chega ao governo, né, já presidido ou governado pelo Antônio de Oliveira Salazar, o senhor Antônio Ferro, para ocupar um lugar que foi criado especificamente para ele, que é o Secretariado de Propaganda Nacional. Bem, é preciso voltar. Quem foi Antônio Ferro? Antônio Ferro, se você for olhar as edições facsimiladas da revista Orfeu, você vai encontrá-lo como o jovem editor da revista Orfeu. Só para lembrar, a revista Orfeu foi onde começou o modernismo português. E quem é o modernismo português? Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro, Almada Negreiros, Raul Leal e outros mais. Este senhor, que já não era muito senhor, era um jovem senhor naquela altura, que já havia tido várias passagens pelo Brasil, que já tinha várias relações bastante interessantes estabelecidas com a comunidade luso-brasileira. Em retorno a Portugal, ficou fascinado, segundo se diz, pela figura do senhor Salazar. O que é curioso, pensar aquele homem completamente sem graça, fascinar alguém, mas, enfim, os ditadores podem produzir esses efeitos. E ele propõe um modelo de gestão de Estado e de gestão cultural de Estado ao governo português, ao Antônio Salazar, que me parece, curiosamente, que deu certo. Quando eu falo deu certo, porque criou efetivamente um imaginário muito fortalecido naquela altura, porque foi uma correlação de forças muito grande entre uma perspectiva modernista, um Estado forte e uma necessidade imperiosa naquela altura de resgate de uma identidade nacional portuguesa. E ele tenta reunir ao seu lado, há muita controvérsia com quem se reúne, né? É muito controversa essa discussão, porque muitos artistas vão dizer, hoje, ou pesquisadores vão dizer, que os artistas que se reúnem ao redor dessa relação com o Estado era porque precisavam trabalhar, sim, precisavam trabalhar, mas onde estaria a crítica possível feita ao regime. Mas, ao mesmo tempo, me passa sempre na cabeça, mas os regimes totalitários sempre dão uma impressão muito clara de vida cotidiana absolutamente tranquila. E se a pessoa não for, vamos dizer assim, alguém que esteja alijado da situação de poder, talvez não tenha condições de perceber. Mas eu quero chegar ao seguinte: o Antônio Ferro consegue atrair uma quantidade bastante grande de pintores, escultores, arquitetos, artistas de maneira geral, e alguns escritores, poucos, chama a atenção pouco, em redor desse projeto. E consegue criar uma imagem que vai se disseminar por pelo menos uns 10 ou 15 anos de um Portugal pleno de identidade, capaz de propagá-la, aí que é o salto, colônias, propagá-la ao mundo lusófono, que na altura não era esse nome, ao mundo português ou ao mundo do ultramar, como eles utilizavam.
E aí eu teria uma pergunta nesse sentido. Você estava dizendo aqui da problemática brasileira por ser um país eminentemente analfabeto, digamos, enraizamento da literatura para nós pensarmos a construção de identidades nacionais. Só que durante o ano em que eu vivi em Moscou, eu dividi apartamento com um grande amigo, o Brito, até mando um abraço ali pro meu querido Brito, grande amigo que se tornou ali um irmão, na verdade, e ele tinha essa experiência da Guerra Civil Angolana ali, do processo primeiro de independência, depois da Guerra Civil muito forte, e me apresentava livros do presidente Agostinho Neto, que era um poeta. E eles falavam muito desse espraiamento da literatura e da poesia para a constituição ali da identidade angolana. E você pode falar também de outros países, por exemplo, Moçambique. Como é que na África, que representa ali situações que são ainda mais problemáticas do que a brasileira, essa noção de identidade nacional em culminância com a literatura, com um presidente, por exemplo, poeta, pode ser vista e trabalhada, Mário? Bem, eu vou voltar um pouquinho à minha fala anterior, exatamente para completar aqui. Todo o ideal do Estado Novo, né, para a sua disseminação de um Estado, vamos dizer, uno, que era a proposta, né, ou como eles diziam, uno, indivisível, do Minho Timor, passava pela disseminação do ideal da Portugalidade. Tá. O que era esse ideal? Era a transformação, era antes de mais nada os valores e virtudes do povo português que deveriam ser levados a todos os povos do Império Colonial, como se chamava na altura. Uhum. Portanto, o projeto era levar essa Portugalidade a todos os espaços coloniais e fazer dos africanos novos portugueses. Uhum. Há vários estudos que eu tive a oportunidade recentemente de ver, de ler, a respeito de perguntas, né, das mais tolas. É possível fazer dos negros africanos, ou como se diz em Portugal, dos pretos africanos, novos portugueses? Uhum. Tem eles capacidade? Tem isso e aquilo? Havia toda uma ciência, vamos colocar entre aspas, entre todas as aspas, né? Com muitas aspas, que pensava e se perguntava sobre isso. E, efetivamente, achavam que sim, né, que iam transformar essas populações em novos portugueses, porque uma coisa era certa, né? Portugal sempre esbarrou com um grande problema no seu império colonial, para os seus impérios coloniais, o fato de não ter excedente populacional, né? Não ter população capaz de povoar os espaços que tinha. Então você tem aí todo um projeto dado aí, pensado a partir do lusotropicalismo do Gilberto Freire, de uma interpretação muito particular do lusotropicalismo de Gilberto Freire, que era a partir da miscigenação, da mestiçagem, do hibridismo, etc., poder fazer desses novos espaços novos Portugais. Uhum. Bem, essa imposição, esse processo de imposição que começa efetivamente a partir de 1936, 37, nas políticas culturais coloniais, emanadas do Secretariado de Propaganda Nacional e da Agência Geral das Colônias, começa a produzir ou tentar produzir esses novos portugueses, através de processos de aculturação, né? Claro, de aculturação, né? Dos mais diversos possíveis, desde a proibição de práticas religiosas, a proibição de falar as línguas nacionais e por aí vai. Bem, a reação é exatamente a inversa pensada. Uhum. Porque a partir do momento que você impede que eu diga a minha língua, que você diga o meu nome, que você diga a minha cultura, aquilo, a minha herança, a minha própria identidade, eu vou reconhecer que eu tenho uma identidade. Você está dizendo que eu tenho uma identidade que não atende à sua, mas eu não me reconheço na sua. Ou seja, portanto, a identidade foi forjada, você está dizendo que a identidade das colônias foi forjada negativamente, em contraposição às imposições portuguesas. Principalmente porque você tem, antes de mais nada, nas colônias, a miríade de etnias encontradas. Então você não poderia falar um angolano se você não pensasse nas etnias que formam Angola. Claro. Né? A partir desse momento começa a aparecer uma sensação de solidariedade, por exemplo, entre angolanos, porque estão sofrendo
o mesmo tipo de ordem, o mesmo tipo de violência colonial produzida pelo colonizador. Portanto, eu não sou português, eu não me reconheço como português. Você pode situar ali pra gente, Mário, historicamente, ali no pós-Segunda Guerra, de que ano nós estamos Isso falando começa aí? praticamente sempre em torno da Segunda Guerra, em torno da formação do Estado Novo Português. Nas diversas colônias, principalmente. Você tem, a partir de 1936, em Cabo Verde, você tem no fim dos anos 40 em Angola, você tem em Moçambique ao longo dos anos 50. Ou seja, você tem nas colônias a formalização de discursos identitários. Eu falo formalização porque esses discursos já existiam, mas eles passam a ser formalizados nesses períodos em que essas políticas violentas, de aculturação violenta, passam a funcionar nesses espaços. E isso é muito interessante, porque começa então a se disseminar, a se buscar por uma certa elite intelectual desses espaços, desses lugares, a se buscar as suas raízes literárias, as suas informações culturais, porque o processo colonial havia aculturado alienado, muito dessas populações às suas próprias tradições, na medida em que passavam a viver em cidades, né? Uma população urbana, principalmente, de intelectuais. E aí você fala como no caso o Agostinho Neto aparece. Isso foi muito simples, né? É simplesmente a recuperação de um dado muito claro, que é a literatura oral. O texto, assim como aconteceu com Camões, no período de resistência à dominação espanhola, os angolanos vão tomar a poesia de Agostinho Neto, do líder Agostinho Neto, como quase o seu canto épico, né? Que na verdade a Sagrada Esperança é quase um canto épico, né? A gente poderia dizer isso, né? Um poema pensado, é um poema, né? Um livro pensado como um poema. Você tem de cabeça alguns trechos, Mário, que você poderia trazer para nós? Desculpa, não vou conseguir lembrar, mas há poemas incríveis e textos incríveis. Eu sou um dos fãs do Agostinho Neto. E que tipo de temática ele está retomando? São costumes autóctones ali? Não, a temática da poesia do Agostinho Neto é uma temática muito datada no período colonial. Muito datada ao período colonial. Ou seja, se nós formos buscar um período naquele texto, no Sagrada Esperança, a gente está falando de fim dos anos 40, durante a década de 50. A publicação da Sagrada Esperança é no início dos anos 60. E, portanto, toma uns 10 anos de produção. O que ele vai narrar são cenas da vida colonial, né? São poemas, né? Então, mas vamos usar, são poemas muitos narrativos, são cenas da vida colonial em que se a gente for reunir essas cenas, esses vários momentos dessa poesia, são momentos que vão falar de um processo muito claro de alienação para aquilo que eles vão chamar de consciencialização. Em português, a lusitana se fala consciencialização em vez de conscientização. Né? Portanto, o que é consciencialização? É exatamente o momento em que o sujeito reconhece o seu lugar na história, né? E qual seria o seu, vamos colocar aí mais aspas aí, o seu destino na história, né? A partir do momento em que ele reconhece esse lugar na história, com H maiúsculo, né? Ele vai reconhecer o seu papel nessa história e, portanto, a busca, vamos dizer, pela sua autonomia. Porque o momento que ele reconhece esse lugar, ele tem a sua identidade colocada, revista, né? E a poesia do Agostinho Neto é como se a gente pode ler a obra Sagrada Esperança exatamente a partir desse processo, né? Desse momento de alienação, a chegada a uma consciencialização. Eu poderia dizer que o Agostinho Neto está captando, está fazendo, recolhendo da realidade essa oralidade, a devolvendo de maneira escrita, para que às vezes ordens de revolucionários, de rebeldes, retomassem esses hinos como forma de forjar uma identidade grupal contra os colonizadores? Seria possível dizer isso, Mário? Eu não diria que ele recolhe da literatura oral. Né? O Agostinho Neto bebe muito na poesia neorrealista. Né? Eu diria da poesia neorrealista portuguesa.
que é uma poesia produzida em consonância com os ideais do Partido Comunista Português nos anos 30 e 40. Né? Ele bebe muito nessa poesia. Essa produção é uma produção que, sim, vai acabar por forjar essa identidade nacional, essa identidade na medida em que ela se dissemina. E, exatamente, passa a ser recitada, citada e recitada pelas pessoas, porque elas se reencontram nessa poesia, né? Exatamente porque ele fala delas mesmas. Olha, pessoal, o assunto aqui é muito interessante para nós, porque essa relação entre literatura, constituição da identidade nacional contra o dominador e depois tentativa de construção de uma identidade a partir dos próprios parâmetros, daria aí uma série de programas para nós discutirmos mais especificamente cada caso. Claro que, infelizmente, como só ia acontecer aqui no nosso Espaço Heráclito, o tempo vai escorrendo e os temas ainda ficam por serem ditos. Então, eu vou ter que me despedir aqui do professor Mário, que está chegando ao fim desse programa. Fica aqui já o ponto para um possível novo debate. Então, Mário, muito obrigado pelas suas arguições aqui. Muito obrigado por ter aqui estado no Espaço Heráclito. Muito obrigado, Flávio. Ó, pessoal, então, até semana que vem, com mais uma discussão aqui heraclitiana, na segunda-feira, aqui na nossa TV Geração Z. Então, pessoal, tchau, tchau.